Em pleno século XIX, no ano de 1808, nascia em Minerva, estado de Nova York, Solomon Northup, um homem negro, livre desde o nascimento, que cresceria cercado de valores familiares, trabalho e esperança no futuro. Filho de Mintus Northup, ex-escravo que conquistou a liberdade após cumprir seu tempo de serviço compulsório, Solomon teve acesso a uma educação incomum para pessoas negras daquela época, o que moldaria sua visão de mundo. Durante sua juventude, ele se tornou um talentoso violinista, habilidade que lhe rendeu pequenas apresentações em festas locais e até mesmo alguns trocados extras para sustentar sua família. Solomon casou-se com Annie Hampton, com quem teve 3 filhos, Elizabeth, Margaret e Alonso. Eles viviam uma vida modesta, mas digna, como cidadãos livres no norte dos Estados Unidos. Na primeira metade do século XIX, os estados do norte já começavam a abolir a escravidão, enquanto no sul, especialmente em lugares como Louisiana, o sistema escravocrata ainda era forte e cruelmente enraizado na economia. Mesmo sendo livre, Solomon enfrentava limitações impostas pela sociedade racista da época. Os direitos civis de negros eram precários, e qualquer pessoa da cor poderia ser acusada falsamente de ser escrava. No verão de 1852, Solomon recebeu uma proposta tentadora: uma viagem a Washington, D.C., onde faria parte de uma companhia itinerante de entretenimento com seus shows de violino. Washington, D.C., naquele período, era um centro político movimentado, mas também uma cidade perigosa para homens negros. Era comum que indivíduos fossem sequestrados e vendidos como escravos, principalmente sob falsos documentos. Ao aceitar o convite, Solomon partiu sem desconfiar que aquela seria a última vez que veria sua família por mais de uma década. Ele estava prestes a entrar em um pesadelo que duraria 12 anos. Ao chegar à capital federal, Solomon foi recebido com promessas de trabalho e pagamento justo. No entanto, logo após uma festa na qual bebeu algumas taças de vinho, ele acordou algemado e confuso. O que parecia uma oportunidade profissional havia sido, na verdade, uma emboscada planejada. Homens brancos o drogaram, roubaram seus documentos e o declararam como escravo fugitivo. Ele foi levado a uma prisão local, onde gritava por justiça, dizendo ser um homem livre, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Naquele tempo, a palavra de um negro valia pouco diante da lei. Sem poder provar sua identidade legal, Solomon foi transportado para Richmond, Virgínia, e depois vendido como escravo para comerciantes do sul dos Estados Unidos. Foi ali, em um mercado de escravos, que Solomon Northup deixou de existir oficialmente. Foi forçado a assumir outro nome e esquecer sua antiga vida. Assim, em meados de 1852, Solomon Northup iniciou sua jornada como escravo, sem saber que levaria mais de uma década para recuperar sua liberdade e contar ao mundo o horror que viveu. Ao ser separado de sua identidade legal e arrancado de sua família sem qualquer chance de defesa, Solomon Northup foi embarcado em uma viagem desesperadora rumo ao sul dos Estados Unidos, onde o sistema escravocrata ainda dominava não apenas a economia, mas também a estrutura social e moral de diversas comunidades. Durante esse trajeto forçado, ele foi mantido em condições precárias dentro de um navio negreiro que navegava pelas águas turvas do rio Potomac, junto com outros homens e mulheres negros que choravam, rezavam ou permaneciam em silêncio absoluto, assustados com o destino que os aguardava. Chegando à cidade de Richmond, capital da Virgínia, um estado conhecido por abrigar alguns dos mercados de escravos mais brutais da época, Solomon foi levado para uma casa de leilão, onde seria preparado para ser vendido como propriedade humana. Ali, ele teve contato direto com a frieza do comércio de pessoas. Homens brancos avaliavam seus músculos, sua força física e até mesmo seu comportamento emocional, como se fosse um animal sendo inspecionado antes da venda. Foi nesse ambiente hostil que Solomon percebeu, pela primeira vez, o verdadeiro rosto da escravidão, não apenas como uma condição de trabalho forçado, mas como um sistema cruel que destruía laços familiares, anulava identidades e submetia seres humanos à total impotência. Em poucos dias, ele foi comprado por um homem chamado James H. Bush, um comerciante de escravos notório por sua violência extrema,
cuja reputação era tão temida que muitos escravizados tentavam fugir logo no início de sua posse. Bush, que operava sob a proteção das autoridades locais, tratava os escravizados com brutalidade inquestionável, aplicando punições físicas severas a quem ousasse questionar suas ordens ou demonstrar qualquer resistência mínima. Solomon, mesmo sob ameaças constantes de morte caso revelasse que era um homem livre, tentou explicar sua situação a Bush, mas foi recebido com chicotadas e palavras de desprezo racial que ecoariam por muito tempo em sua mente. Naquele momento, ele entendeu que, naquela realidade, a cor de sua pele determinava seu destino, e que as leis americanas, pelo menos no Sul, estavam profundamente enviesadas contra homens como ele. Além disso, descobriu que Bush havia proibido qualquer menção de que Solomon já fora livre, alertando todos os outros escravizados que, se algum deles repetisse aquilo, sofreriam punições extremas. Dentro da casa de Bush, Solomon conviveu com pessoas que tinham histórias trágicas semelhantes à dele. Homens e mulheres que foram roubados de suas famílias, enganados por falsas promessas ou simplesmente sequestrados nas ruas de cidades do norte. A maioria dessas vítimas sabia que, mesmo que tivessem sido livres um dia, não teriam como provar isso diante de juízes, autoridades ou mesmo de qualquer pessoa branca com poder legal. As semanas sob o domínio de Bush foram marcadas por medo constante, trabalhos exaustivos e punições arbitrárias, mas Solomon manteve viva a chama da esperança, mesmo que em segredo, de que um dia encontraria um caminho de volta à liberdade. Era difícil imaginar, naquela época, que um dia sua história seria contada ao mundo, mas cada palavra que ele ouvia, cada gesto de crueldade que testemunhava, cada minuto de sofrimento seria parte essencial de um relato que chocaria a sociedade americana anos depois. Por fim, após algumas semanas de aprisionamento em Richmond, Solomon foi novamente transportado, dessa vez em uma jornada de semanas que o levaria até a Louisiana, terra distante e hostil, onde enfrentaria os piores anos de sua vida como escravo em uma plantação de algodão. Ao chegar na cidade de New Orleans, capital comercial e cultural do sul dos Estados Unidos no século XIX, Solomon Northup foi recebido por um mundo completamente novo e assustadoramente brutal. New Orleans era uma das principais portas de entrada para o tráfico de escravos africanos e americanos livres que, como ele, haviam sido sequestrados ou enganados, e ali se consolidava um sistema opressor baseado em violência, controle e exploração desenfreada da mão de obra negra. Naquela época, a Louisiana era um estado onde a economia girava em torno das grandes plantações de algodão e cana-de-açúcar, e essas atividades exigiam um número crescente de trabalhadores escravizados, muitas vezes submetidos a jornadas exaustivas sob sol escaldante e condições insalubres. Solomon foi levado para um mercado de escravos localizado nas ruas movimentadas da cidade, onde era tratado como mercadoria diante de olhares curiosos e frios de compradores interessados apenas em força física e resistência ao trabalho braçal. Ali, homens brancos ricos percorriam as fileiras de escravizados com olhar avaliativo, discutindo entre si sobre qual indivíduo seria mais útil em suas terras, sem considerar sentimentos, histórias ou famílias quebradas pelo comércio humano. Após alguns dias sob observação, Solomon foi comprado por William Ford, um fazendeiro e pastor batista conhecido por sua postura religiosa e suposta bondade em relação aos escravizados, embora ainda assim fizesse parte de um sistema intrinsecamente cruel. Ford era proprietário de uma grande extensão de terra às margens do rio Vermilion, onde cultivava madeira e algodão, e ali Solomon iniciaria uma nova fase de sua vida forçada, longe de tudo o que já conhecera. A viagem até a propriedade de Ford foi feita em uma carroça aberta, sob sol forte e com pouca água, junto com outros escravizados recém-adquiridos, todos carregando consigo traumas recentes e medos sobre o futuro que os aguardava. Ao chegar à fazenda, Solomon percebeu que, apesar da aparente gentileza de Ford, não existia bondade real dentro de um sistema que tratava seres humanos como propriedades, e cada gesto de compaixão vinha acompanhado de obediência absoluta. Seu primeiro trabalho na fazenda foi cortar árvores e limpar terrenos para a construção de novas estruturas, uma tarefa extremamente cansativa que exigia força, habilidade e resistência física, além de enfrentar insetos, calor e acidentes frequentes. Durante esse período, Solomon teve contato com diversos escravizados que viviam há anos na fazenda, cujas histórias eram marcadas por sofrimento,
separação familiar e luta constante por sobrevivência em meio ao terror cotidiano da escravidão. Um desses homens, chamado Abram, tornou-se uma figura importante para Solomon, pois compartilhava histórias antigas e alertava os novos escravizados sobre os perigos reais que enfrentariam nas mãos de supervisores e donos de terras. Mesmo com todo o cuidado de Ford, Solomon logo percebeu que a benevolência de seu novo senhor não o protegeria de outras figuras da propriedade, especialmente John M. Tibalt, um carpinteiro contratado que nutria um ódio intenso pelos escravizados. Tibalt era um homem violento, arrogante e racista, que constantemente humilhava e ameaçava os escravizados sob sua supervisão. E foi contra ele que Solomon teria seu primeiro grande confronto físico durante aqueles anos de cativeiro. Numa tarde sufocante, após uma provocação direta de Tibalt, Solomon se recusou a levar uma surra injustificada, e, por defender-se, quase foi enforcado por um grupo de homens brancos que tentaram impor ordem com violência extrema, reforçando o poder supremacista da época. Após o violento confronto com John M. Tibalt, Solomon Northup passou dias sob constante vigilância e temendo represálias mais severas. Mas, surpreendentemente, William Ford manteve sua palavra e não permitiu que o carpinteiro levasse adiante sua promessa de vingança. A atitude de Ford, embora limitada dentro do contexto opressor da escravidão, mostrava que ele era um homem religioso que tentava equilibrar sua consciência cristã com a brutal realidade de possuir seres humanos como propriedade. Solomon, por sua vez, compreendeu que, apesar de Ford demonstrar certa compaixão, seu poder sobre a vida dos escravizados era absoluto e, se necessário, ele também aplicaria punições severas para manter o controle e a produtividade na fazenda. Nos meses seguintes, Solomon foi designado para trabalhar na construção de uma ponte sobre o rio Vermilion, uma tarefa árdua que exigia esforço físico intenso, habilidades técnicas e cooperação com outros escravizados e trabalhadores contratados. Foi nesse projeto que Solomon demonstrou grande inteligência prática e capacidade de liderança, conseguindo resolver problemas de engenharia com soluções criativas, o que chamou a atenção tanto de Ford quanto de outros supervisores brancos. Mesmo sem reconhecimento formal ou compensação justa por seu trabalho, Solomon sabia que mostrar competência poderia lhe dar algum grau de proteção contra abusos constantes, já que seu valor aumentava perante os olhos de seus algozes. Durante esse período, ele conviveu diariamente com escravizados que haviam nascido sob o jugo da servidão, cuja única realidade conhecida era o trabalho forçado, as chicotadas e a ausência total de direitos ou liberdades individuais. Esses homens e mulheres, muitas vezes desacreditavam nas histórias que Solomon contava sobre sua antiga vida como homem livre, pois para eles, a ideia de um negro caminhar pelas ruas sem correntes parecia algo distante e quase inacreditável. No entanto, mesmo sob constante ameaça de violência e submissão, Solomon nunca deixou de observar, registrar e guardar mentalmente cada detalhe daquela realidade, consciente de que, se um dia recuperasse sua liberdade, teria uma história crucial a contar ao mundo. As condições de vida na fazenda eram extremas. Os escravizados dormiam em cabanas de madeira mal cobertas, com pouca ventilação e sem qualquer conforto, alimentavam-se basicamente de farinha de milho e toucinho, e bebiam água suja coletada em riachos próximos. Além disso, a jornada de trabalho começava antes do nascer do sol e só terminava quando o último raio de luz sumia no horizonte, e qualquer descuido ou atraso era punido com chibatadas cruéis aplicadas publicamente, como forma de intimidação coletiva. Solomon testemunhou inúmeras vezes escravizados sendo levados ao centro do pátio da fazenda e açoitados até sangrarem, enquanto os demais eram obrigados a assistir como parte de uma estratégia de terror psicológico que mantinha todos submissos e medrosos. Mesmo assim, entre os escravizados existia um sentimento de resistência silenciosa, pequenas rebeldias, conversas sussurradas à noite e até mesmo fugas planejadas, ainda que poucas delas tivessem sucesso devido à vigilância constante e aos cães de caça usados pelos capatazes. Solomon, ciente de que fugir sozinho seria praticamente impossível, decidiu manter a cabeça baixa e esperar por uma oportunidade realista, mesmo que isso significasse esperar anos para ver surgir uma chance concreta de escapar daquele inferno. Mas essa espera não duraria para sempre, pois logo, uma mudança radical em sua situação iria removê-lo da fazenda de Ford e lançá-lo em um novo capítulo de sua odisseia. A terrível propriedade de Edwin Epps,
um senhor cruel cujo nome ficaria marcado na história por sua violência extrema. Após vários anos trabalhando nas terras de William Ford, Solomon Northup foi surpreendido por uma mudança inesperada que alteraria drasticamente o curso de sua vida como escravo. Ford, enfrentando dificuldades financeiras crescentes, decidiu vender parte de seus escravizados, entre eles Solomon. Essa decisão não apenas rompeu qualquer tipo de estabilidade relativa que Solomon havia conquistado na fazenda de Ford, mas também lançou-o diretamente em direção ao que viria a ser o capítulo mais brutal e desumano de sua trajetória como prisioneiro da escravidão. Solomon foi vendido para John M. Thibault, o mesmo homem que já tentará matá-lo anteriormente, mas, após uma breve e violenta permanência sob seu domínio, foi transferido novamente para um novo proprietário. Edwin Epps, um dos homens mais temidos no interior da Louisiana. Epps era um senhor de escravos notório por sua crueldade extrema, embriaguez constante e obsessão pelo trabalho forçado, e sua reputação como um torturador psicopata já era conhecida até mesmo entre outros proprietários de terras da região. A propriedade de Epps ficava localizada às margens do rio Vermilion, perto da cidade de Avoyelles, em uma área isolada e dominada por plantações de algodão, onde os escravizados eram tratados como máquinas vivas cujo único propósito era produzir sem descanso. Ao chegar à nova fazenda, Solomon logo percebeu que ali não existia sequer um vestígio da falsa benevolência que vira em Ford. Em Epps, a violência era rotina, a humilhação era sistemática e a morte, muitas vezes, parecia ser a única forma de escapar daquele inferno. Edwin Epps mantinha uma rotina rígida e imposta com punhos de ferro. Os escravizados levantavam antes do amanhecer, recebiam suas tarefas diárias e só podiam retornar às cabanas escuras depois que o último raio de sol sumisse no horizonte. Cada trabalhador era responsável por colher uma quantidade específica de algodão diariamente. Quem falhasse em cumprir a cota sabia, com antecedência, que seria severamente castigado com chibatadas brutais aplicadas por Epps ou por seu braço direito, o capataz Bob. Solomon observou, desde o primeiro dia, que as mulheres escravizadas eram frequentemente vítimas de abusos sexuais por parte de Epps, que escolhia suas vítimas com frieza e impunidade, reforçando ainda mais o caráter opressor e desumano daquela realidade. Uma dessas mulheres, chamada Patsy, tornou-se uma figura central na vida de Solomon durante aqueles anos, pois sofria não apenas com o trabalho exaustivo, mas também com a perseguição constante de Epps e com a fúria ciumenta de sua esposa, Mary Epps. Patsy era uma jovem extremamente habilidosa na colheita de algodão, superando até mesmo os homens em produtividade, mas essa mesma habilidade a mantinha constantemente exposta aos olhares predatórios de Epps, que a usava como objeto de desejo e instrumento de dominação. As punições físicas que Patsy recebia eram tão frequentes e severas que deixaram marcas permanentes em seu corpo, e certa vez, ela implorou a Solomon que a matasse para que pudesse fugir da dor insuportável de sua existência cotidiana. Solomon, mesmo sendo um homem racional e sensato, confessaria mais tarde em sua autobiografia que, ao ouvir o desespero de Patsy, compreendeu profundamente o quanto aquela realidade corroía a alma humana e transformava até mesmo a esperança em algo distante e inacessível. Durante seu tempo na fazenda de Epps, Solomon testemunhou inúmeras cenas de sofrimento extremo, incluindo escravizados morrendo de exaustão, crianças nascendo em condições precárias e famílias sendo separadas sem aviso prévio, muitas vezes para nunca mais se verem. Mesmo cercado de horror e submissão, Solomon manteve vivo o desejo de liberdade, e foi nessa fase que ele começou a buscar formas de contatar alguém fora do sistema escravocrata, uma chance remota, mas essencial para sua sobrevivência mental e emocional. A vida na fazenda de Edwin Epps era uma constante batalha pela sobrevivência, onde cada escravizado precisava encontrar formas de resistir fisicamente e mentalmente à brutalidade sistemática que definia sua existência diária. Solomon Northup, mesmo mantendo a cabeça baixa e evitando conflitos diretos com seu senhor, observava atentamente as dinâmicas da propriedade, os hábitos dos supervisores e as possíveis brechas no sistema opressor que o mantinha cativo. Ele sabia que qualquer tentativa de fuga seria extremamente perigosa. Os cães de caça treinados para perseguir escravizados fugidos eram velozes e impiedosos, e os pantanos que cercavam a fazenda escondiam mais perigos do que prometiam refúgio. Além disso, os homens brancos da região estavam sempre alertas,
armados e prontos para capturar e punir qualquer escravo que ousasse romper as correntes invisíveis que o mantinham submisso à vontade de seu proprietário. Apesar desses obstáculos, Salomão manteve viva a chama da esperança, alimentada por pequenas conversas sussurradas durante a noite, por histórias ouvidas sobre negros livres no norte e por relatos de escravizados que conseguiam escapar e alcançar a liberdade após anos de sofrimento. Essas histórias, mesmo sendo raras, serviam como combustível para manter sua mente focada no futuro, pois ele compreendia que, enquanto tivesse consciência de quem realmente era, ainda existia um caminho para recuperar sua identidade perdida. Epps, embora violento e imprevisível, não era o único responsável pelo controle dos escravizados. Ele contava com a ajuda de Bob, seu capataz cruel e eficiente, que parecia sentir prazer ao aplicar castigos físicos e humilhar os trabalhadores sob sua supervisão. Bob andava constantemente armado com um chicote longo e afiado, e seus gritos ecoavam pelos campos ao amanhecer, ordenando que todos se movessem mais rápido, colhessem mais algodão e sujassem suas mãos até que os dedos sangrassem de tanto trabalho. Salomão aprendeu rapidamente que, para sobreviver, precisaria fingir total obediência, mesmo que, por dentro, cada ordem recebida fosse gravada em sua memória como parte de um testemunho silencioso contra o sistema que o aprisionava. Mesmo sem poder escrever ou registrar oficialmente o que via, ele criou uma maneira mental de catalogar nomes, datas, lugares e pessoas importantes, sabendo que, se algum dia saísse dali, teria que contar tudo com exatidão para que a verdade fosse reconhecida. Certa vez, ele tentou pedir ajuda a um carpinteiro branco chamado Arsby, que havia chegado recentemente à fazenda e parecia ser mais gentil do que os outros homens brancos que ali viviam. Salomão confiou nele o suficiente para revelar que já fora um homem livre e que desejava enviar uma carta para Nova York, mas logo descobriria que aquele gesto de confiança poderia ter custado sua vida. Arsby, em vez de ajudar, correu para contar a Epps o que ouvirá, colocando Salomão em uma posição extremamente perigosa, pois qualquer suspeita de tentativa de fuga ou busca por liberdade resultava em punições desproporcionais e brutais. Felizmente, Salomão reagiu com frieza e inteligência, negando veementemente qualquer intenção de escapar e dizendo que só havia repetido algo que ouvirá outro escravo dizer, salvando-se assim de uma surra severa, ou pior. Esse episódio foi uma lição dolorosa, mas necessária. Salomão entendeu que, a partir daquele momento, teria que ser ainda mais cauteloso, escolher muito bem a quem confiar e aguardar pacientemente pelo momento certo de agir. Após o episódio com Arsby, Salomão Northup entendeu que sua única chance real de escapar da escravidão não viria de um gesto precipitado ou de uma confiança mal colocada, mas sim de uma oportunidade precisa e inesperada, algo que ele teria que reconhecer no momento exato em que surgisse. E essa oportunidade, após mais de uma década de sofrimento, finalmente começou a tomar forma na figura de um homem branco chamado Samuel Bayes, um carpinteiro canadense que chegou à fazenda de Edwin Epps para trabalhar na construção de uma nova estrutura de armazenamento. Bayes era diferente dos outros homens brancos da região, não apenas por ser de fora, mas por suas opiniões firmes contra a escravidão, que ele expressava abertamente mesmo diante de Epps, sem medo das consequências imediatas. Salomão, atento como sempre, percebeu desde os primeiros dias que havia algo em comum naquele homem. Ele tratava os escravizados com respeito, falava com eles como iguais e parecia genuinamente incomodado com a injustiça que se perpetuava ao seu redor. Foi durante uma conversa casual, enquanto trabalhavam lado a lado em uma das estruturas da fazenda, que Salomão decidiu arriscar tudo, revelando a Bayes sua verdadeira identidade e contando, pela primeira vez em anos, toda a história de como havia sido enganado e escravizado ilegalmente. Ao contrário de Arsby, Bayes não demonstrou medo ou desinteresse. Ao contrário, ouviu com atenção, fez perguntas específicas, e ao final do relato, disse a Salomão que acreditava nele e que faria tudo o que pudesse para ajudá-lo a recuperar sua liberdade. Essas palavras foram como um raio de luz em meio às trevas. Depois de mais de 10 anos preso em um pesadelo silencioso, Salomão sentiu novamente o peso da esperança em seu peito, ainda que soubesse que cada passo seguinte exigiria paciência, coragem e discrição absoluta. Bayes, ciente do perigo que corria ao ajudar um escravo fugido ou tentar expor a verdade sobre Salomão, decidiu agir com inteligência e cuidado, planejando enviar cartas anônimas para Nova York,
endereçadas diretamente às pessoas que poderiam interceder em nome de Solomon. Entre essas pessoas estava Henry B. Northup, um advogado e amigo da família de Solomon há muitos anos, que também era descendente de antigos proprietários da terra onde o pai de Solomon trabalhará como servo antes de conquistar sua própria liberdade. Henry, ao receber a carta escrita por Bays e entregue através de intermediários confiáveis, ficou profundamente impactado ao saber que Solomon, alguém que ele conhecera pessoalmente e cuja liberdade sempre acreditara garantida, estava vivo, e sofrendo nas mãos de criminosos mascarados de proprietários legais. Sem hesitar, Henry tomou providências imediatas, procurando as autoridades competentes e solicitando um mandado legal para viajar até a Louisiana e recuperar Solomon com base na lei de escravidão de Nova York, que protegia cidadãos livres de serem ilegalmente escravizados. Enquanto isso, Solomon continuava seu trabalho na fazenda como se nada tivesse mudado, mantendo a calma apesar da tensão crescente dentro de si, pois sabia que qualquer movimento errado poderia comprometer todo o plano que agora dependia de forças externas. Edwin Epps, embora suspeitasse de algo entre Solomon e Bays, não tinha provas concretas, e por medo de complicações legais, evitou punições severas, mas manteve Solomon sob constante vigilância, reforçando sua postura de controle absoluto. A tensão aumentou ainda mais quando, semanas depois, Henry B. Northup chegou à cidade de Marksville, acompanhado de documentos oficiais e representantes da lei, prontos para cumprir o mandado de libertação de Solomon Northup. O encontro entre Solomon e Henry foi emocional e marcante. Após quase 13 anos separados, eles se reencontraram em um tribunal local, onde Solomon apresentou seu testemunho detalhado e confirmou sua identidade perante juízes e autoridades locais, selando assim o fim de sua longa jornada como escravo. Naquela manhã de janeiro de 1853, Solomon Northup acordou na fazenda de Edwin Epps sem saber que aquele seria o último dia de sua vida como escravo. Um homem cuja identidade havia sido negada por mais de uma década, mas que agora estava prestes a recuperar tudo o que lhe fora roubado. A presença de Henry B. Northup na cidade de Marksville, acompanhada de documentos oficiais assinados por autoridades de Nova York, foi suficiente para colocar toda a estrutura local em movimento, pois aquela não era apenas uma libertação individual, mas também um caso potencialmente sensível perante a lei. Edwin Epps, embora relutante e visivelmente irritado, sabia que não poderia resistir à ordem legal, especialmente diante da pressão de um representante do Norte, onde a escravidão já era vista com crescente desaprovação moral e jurídica. Solomon foi levado até o tribunal local sob olhares curiosos, e às vezes, hostis de moradores brancos da região, muitos dos quais duvidavam que um negro pudesse ser realmente um homem livre após tanto tempo no sul escravocrata. Ali, diante de juízes, testemunhas e autoridades locais, Solomon contou sua história com uma clareza impressionante, lembrando-se de datas, nomes, lugares e eventos com tamanha precisão que convenceu até os mais céticos presentes na sala. Ele falou sobre seu nascimento em Minerva, Nova York, sobre sua vida como violinista e trabalhador honesto, sobre a viagem fatal a Washington, D.C., e sobre os anos de sofrimento nas mãos de homens como James H. Bush, William Ford, John Thibault e, finalmente, Edwin Epps. Seu depoimento durou horas, e a cada palavra pronunciada, o peso das correntes invisíveis que carregava há tanto tempo parecia se dissolver, dando lugar ao sentimento mais humano e puro que ele poderia experimentar: a liberdade reconquistada. Após ouvir todo o relato e comparar as informações com os documentos apresentados por Henry B. Northup, o juiz responsável pelo caso declarou Solomon Northup oficialmente um homem livre, anulando qualquer documento falso que atestasse o contrário. Naquele momento, Solomon teve consciência plena de que, pela primeira vez em 13 longos anos, podia caminhar pelas ruas sem medo de ser punido, podia olhar nos olhos de alguém sem abaixar a cabeça e podia planejar um futuro sem grilhões. Henry, emocionado e satisfeito com o sucesso da missão, abraçou Solomon e prometeu ajudá-lo a retornar para casa, para junto de sua esposa Anne e seus filhos Elizabeth, Margarete e Alonso, que provavelmente acreditavam que ele estivesse morto ou perdido para sempre. O retorno a Nova York foi feito em meio a sentimentos contraditórios, alegria imensa por estar livre, mas também tristeza profunda ao lembrar de todos os escravizados que deixava para trás, condenados a viver sob o jugo da opressão por mais alguns anos, ou talvez para sempre. Ao chegar em casa,
Salomão foi recebido com lágrimas, abraços e incredulidade. Sua família mal podia acreditar que ele estava realmente ali, vivo e de volta, após tanto tempo desaparecido e dado como perdido. Aquela reunião familiar foi descrita por testemunhas como profundamente emocional, quase milagrosa, e marcou o fim de uma jornada de dor e o início de outra fase igualmente importante: contar ao mundo o que havia vivido. Salomão sabia que não poderia simplesmente seguir com sua vida como se nada tivesse acontecido. A história que carregava dentro de si era muito maior do que sua própria existência, e tinha o poder de impactar milhões de pessoas. Assim, ele decidiu registrar suas memórias em forma de livro, colaborando com um escritor chamado David Wilson, resultando na publicação de 12 Years a Slave, uma obra que se tornaria um dos registros mais autênticos e impactantes sobre a realidade da escravidão nos Estados Unidos. No ano seguinte ao seu retorno à liberdade, Solomon Northup decidiu que não poderia guardar para si as experiências que viverá. Aquelas décadas de sofrimento, opressão e resistência precisavam ser contadas ao mundo, como um testemunho histórico e moral contra o sistema escravocrata. Com a ajuda de David Wilson, um advogado e escritor branco que já era conhecido por sua sensibilidade às causas sociais, Solomon iniciou o processo de escrever suas memórias, resultando no livro 12 Years a Slave, publicado oficialmente em 1853. Diferente de outros relatos sobre a escravidão da época, o depoimento de Solomon tinha uma credibilidade única. Ele havia vivido tanto como homem livre quanto como escravo, o que lhe dava uma perspectiva incomparável sobre as injustiças da sociedade americana. Além disso, o livro era extremamente detalhado. Mencionava nomes completos, datas específicas, locais exatos e descrições vívidas das condições de vida nas plantations, o que tornava sua narrativa quase impossível de ser contestada ou ignorada. Nos meses seguintes à publicação, o livro começou a ganhar força entre os abolicionistas do norte dos Estados Unidos, especialmente nos círculos políticos e intelectuais que buscavam evidências reais para pressionar o governo federal a abolir definitivamente a escravidão. Solomon passou a viajar pelo país fazendo palestras e participando de debates públicos, onde contava pessoalmente sua história diante de plateias atentas e emocionadas, muitas vezes levando pessoas às lágrimas com os relatos cruéis que descrevia com frieza e clareza. Ele também se tornou uma figura importante dentro do movimento abolicionista, sendo convidado para falar em conferências, igrejas e até mesmo instituições educacionais, onde sua presença física e emocional impactava profundamente aqueles que assistiam. Apesar de todo esse sucesso, porém, Solomon enfrentava constantes ameaças, tanto de simpatizantes do sistema escravocrata que queriam silenciá-lo, quanto de indivíduos que duvidavam de sua história e tentavam desacreditá-lo publicamente. Mesmo assim, ele não recuou. Cada aparição pública servia como mais uma prova de sua identidade real e de sua coragem, pois poucos homens negros naquela época tinham voz ou visibilidade suficiente para confrontar diretamente a estrutura racista que dominava o país. O livro rapidamente se espalhou além das fronteiras americanas, sendo traduzido para diversos idiomas e alcançando leitores na Europa, onde ajudou a moldar a percepção internacional sobre os Estados Unidos e o problema da escravidão dentro de suas fronteiras. Na Grã-Bretanha, por exemplo, 12 Years a Slave foi recebido com grande atenção por parte da imprensa e da elite intelectual, contribuindo para a crescente pressão internacional sobre o governo americano para que reformasse suas leis relacionadas aos direitos civis e à escravidão. Em alguns casos, o livro chegou a ser usado como ferramenta política durante debates parlamentares europeus sobre relações comerciais com os Estados Unidos, reforçando a ideia de que qualquer cooperação econômica deveria considerar questões éticas e humanitárias. Nos anos seguintes, Solomon continuou a usar sua voz e sua história para influenciar mudanças sociais. Mas, ao mesmo tempo, evitava chamar atenção excessiva sobre sua vida pessoal, sabendo que sua segurança ainda era uma preocupação constante. Embora tenha recuperado sua liberdade, ele nunca mais pôde voltar completamente à vida simples que tivera antes de 1841. A dor das lembranças, a ausência de tempo perdido com sua família e o peso da responsabilidade de contar a verdade eram marcas permanentes em sua existência. Ainda assim, ele seguiu firme, consciente de que sua história não era apenas sua, mas de milhares de outros escravizados cujas vozes haviam sido silenciadas pela violência e pela opressão, e que, através dele,
talvez essas vozes tivessem uma chance de ser ouvidas. Embora 12 Years a Slave tenha sido publicado há mais de um século e meio, sua relevância permanece intacta até os dias de hoje, não apenas como um documento histórico sobre a escravidão nos Estados Unidos, mas também como um testemunho visceral da luta por dignidade, identidade e justiça. Solomon Northup viveu o suficiente para ver parte das mudanças pelas quais lutou. Em 1863, Abraham Lincoln assinou a Proclamação da Emancipação, libertando oficialmente milhões de escravizados no sul dos Estados Unidos, embora a batalha pela igualdade ainda estivesse apenas começando. Infelizmente, Solomon desapareceu misteriosamente em 1857, poucos anos após seu livro ser lançado, e nunca se soube ao certo o que aconteceu com ele. Há teorias, suspeitas, mas nenhuma resposta definitiva, deixando sua história com um véu de tristeza e mistério. Mesmo sem um final claro, o legado de Solomon não foi apagado, pelo contrário, suas palavras continuaram vivas nas páginas de seu livro, influenciando gerações de escritores, historiadores, ativistas e cidadãos conscientes de que a verdade tem poder para transformar sociedades. Em 2013, mais de 160 anos após a publicação original, 12 anos de escravidão ganhou vida nas telas do cinema com o filme 12 Years a Slave, dirigido por Steve McQueen e vencedor de 3 Oscars, incluindo o de melhor filme daquele ano. O filme trouxe a história de Solomon Northup para uma nova geração de espectadores, reacendendo o interesse global por esse relato real e lembrando ao mundo que a escravidão, embora legalmente abolida, continua a existir sob outras formas e em diversas partes do planeta. Mais do que um retrato do passado, 12 anos de escravidão é um espelho que nos obriga a refletir sobre as injustiças atuais, o racismo estrutural, a opressão sistemática, a desigualdade social e todas as formas modernas de exploração humana que persistem sob novas roupagens. Solomon nos ensina que a resistência muitas vezes não se dá através de revoluções ou armas, mas sim através da memória, da palavra e da coragem de contar a verdade, mesmo quando o mundo prefere o silêncio. Seu testemunho é uma prova de que um único homem pode mudar o curso da história, não com força física, mas com determinação, inteligência e a decisão inabalável de não permitir que sua história fosse apagada. Ao longo de seus 12 anos de escravidão, Solomon viu o pior da humanidade: homens cruéis, mulheres subjugadas, crianças separadas de suas famílias, comunidades inteiras dominadas pelo medo. Mas, mesmo assim, manteve a fé na liberdade e na possibilidade de justiça. Hoje, seu nome não é apenas uma página isolada da história americana, é um símbolo universal de resistência, coragem e dignidade diante da opressão, ecoando em cada movimento que busca acabar com qualquer forma de escravidão moderna. Hoje, seu nome não é apenas uma página isolada da história americana, é um símbolo universal de resistência, coragem e dignidade diante da opressão, ecoando em cada movimento que busca acabar com qualquer forma de escravidão moderna. E você, que assistiu até aqui, talvez esteja se perguntando: o que posso fazer? A resposta está em pequenos grandes gestos: informar-se, compartilhar histórias como essa, combater preconceitos, educar e ser voz por quem ainda não tem espaço para falar. Se você chegou até o final deste vídeo, significa que a história de Solomon tocou algo dentro de você. E se ela mexeu com você, então ela merece ser compartilhada, porque conhecimento verdadeiro só tem valor quando é disseminado. Curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo não é apenas uma ação simples, é um ato de memória coletiva, de reconhecimento e de respeito àqueles que sofreram em silêncio e cujas vozes agora ecoam através de nós. E se você quer continuar aprendendo, recomendamos outros vídeos sobre história negra, direitos civis e movimentos abolicionistas ao redor do mundo, porque entender o passado é o primeiro passo para construir um futuro mais justo e humano. A vida na fazenda de Edwin Epps era uma constante batalha pela sobrevivência, onde cada escravizado precisava encontrar formas de resistir fisicamente e mentalmente à brutalidade sistemática que definia sua existência diária. Solomon Northup, mesmo mantendo a cabeça baixa e evitando conflitos diretos com seu senhor, observava atentamente as dinâmicas da propriedade, os hábitos dos supervisores e as possíveis brechas no sistema opressor que o mantinha cativo. Ele sabia que qualquer tentativa de fuga seria extremamente perigosa. Os cães de caça treinados para perseguir escravizados fugidos eram velozes e impiedosos,
e os pantanos que cercavam a fazenda escondiam mais perigos do que prometiam refúgio. Além disso, os homens brancos da região estavam sempre alertas, armados e prontos para capturar e punir qualquer escravo que ousasse romper as correntes invisíveis que o mantinham submisso à vontade de seu proprietário. Apesar desses obstáculos, Salomão manteve viva a chama da esperança, alimentada por pequenas conversas sussurradas durante a noite, por histórias ouvidas sobre negros livres no norte e por relatos de escravizados que conseguiam escapar e alcançar a liberdade após anos de sofrimento. Essas histórias, mesmo sendo raras, serviam como combustível para manter sua mente focada no futuro, pois ele compreendia que, enquanto tivesse consciência de quem realmente era, ainda existia um caminho para recuperar sua identidade perdida. Epps, embora violento e imprevisível, não era o único responsável pelo controle dos escravizados. Ele contava com a ajuda de Bob, seu capataz cruel e eficiente, que parecia sentir prazer ao aplicar castigos físicos e humilhar os trabalhadores sob sua supervisão. Bob andava constantemente armado com um chicote longo e afiado, e seus gritos ecoavam pelos campos ao amanhecer, ordenando que todos se movessem mais rápido, colhessem mais algodão e sujassem suas mãos até que os dedos sangrassem de tanto trabalho. Salomão aprendeu rapidamente que, para sobreviver, precisaria fingir total obediência, mesmo que, por dentro, cada ordem recebida fosse gravada em sua memória como parte de um testemunho silencioso contra o sistema que o aprisionava. Mesmo sem poder escrever ou registrar oficialmente o que via, ele criou uma maneira mental de catalogar nomes, datas, lugares e pessoas importantes, sabendo que, se algum dia saísse dali, teria que contar tudo com exatidão para que a verdade fosse reconhecida. Certa vez, ele tentou pedir ajuda a um carpinteiro branco chamado Arsby, que havia chegado recentemente à fazenda e parecia ser mais gentil do que os outros homens brancos que ali viviam. Salomão confiou nele o suficiente para revelar que já fora um homem livre e que desejava enviar uma carta para Nova York, mas logo descobriria que aquele gesto de confiança poderia ter custado sua vida. Arsby, em vez de ajudar, correu para contar a Epps o que ouvirá, colocando Salomão em uma posição extremamente perigosa, pois qualquer suspeita de tentativa de fuga ou busca por liberdade resultava em punições desproporcionais e brutais. Felizmente, Salomão reagiu com frieza e inteligência, negando veementemente qualquer intenção de escapar e dizendo que só havia repetido algo que ouvirá outro escravo dizer, salvando-se assim de uma surra severa, ou pior. Esse episódio foi uma lição dolorosa, mas necessária. Salomão entendeu que, a partir daquele momento, teria que ser ainda mais cauteloso, escolher muito bem a quem confiar e aguardar pacientemente pelo momento certo de agir. Após o episódio com Arsby, Salomão Northup entendeu que sua única chance real de escapar da escravidão não viria de um gesto precipitado ou de uma confiança mal colocada, mas sim de uma oportunidade precisa e inesperada, algo que ele teria que reconhecer no momento exato em que surgisse. E essa oportunidade, após mais de uma década de sofrimento, finalmente começou a tomar forma na figura de um homem branco chamado Samuel Bayes, um carpinteiro canadense que chegou à fazenda de Edwin Epps para trabalhar na construção de uma nova estrutura de armazenamento. Bayes era diferente dos outros homens brancos da região, não apenas por ser de fora, mas por suas opiniões firmes contra a escravidão, que ele expressava abertamente mesmo diante de Epps, sem medo das consequências imediatas. Salomão, atento como sempre, percebeu desde os primeiros dias que havia algo em comum naquele homem. Ele tratava os escravizados com respeito, falava com eles como iguais e parecia genuinamente incomodado com a injustiça que se perpetuava ao seu redor. Foi durante uma conversa casual, enquanto trabalhavam lado a lado em uma das estruturas da fazenda, que Salomão decidiu arriscar tudo, revelando a Bayes sua verdadeira identidade e contando, pela primeira vez em anos, toda a história de como havia sido enganado e escravizado ilegalmente. Ao contrário de Arsby, Bayes não demonstrou medo ou desinteresse. Ao contrário, ouviu com atenção, fez perguntas específicas, e ao final do relato, disse a Salomão que acreditava nele e que faria tudo o que pudesse para ajudá-lo a recuperar sua liberdade. Essas palavras foram como um raio de luz em meio às trevas. Depois de mais de 10 anos preso em um pesadelo silencioso, Salomão sentiu novamente o peso da esperança em seu peito, ainda que soubesse que cada passo seguinte exigiria paciência, coragem e discrição absoluta.
Baze, ciente do perigo que corria ao ajudar um escravo fugido ou tentar expor a verdade sobre Solomon, decidiu agir com inteligência e cuidado, planejando enviar cartas anônimas para Nova York, endereçadas diretamente às pessoas que poderiam interceder em nome de Solomon. Entre essas pessoas estava Henry B. Northup, um advogado e amigo da família de Solomon há muitos anos, que também era descendente de antigos proprietários da terra onde o pai de Solomon trabalhará como servo antes de conquistar sua própria liberdade. Henry, ao receber a carta escrita por Baze e entregue através de intermediários confiáveis, ficou profundamente impactado ao saber que Solomon, alguém que ele conhecera pessoalmente e cuja liberdade sempre acreditara garantida, estava vivo, e sofrendo nas mãos de criminosos mascarados de proprietários legais. Sem hesitar, Henry tomou providências imediatas, procurando as autoridades competentes e solicitando um mandado legal para viajar até a Louisiana e recuperar Solomon com base na lei de escravidão de Nova York, que protegia cidadãos livres de serem ilegalmente escravizados. Enquanto isso, Solomon continuava seu trabalho na fazenda como se nada tivesse mudado, mantendo a calma apesar da tensão crescente dentro de si, pois sabia que qualquer movimento errado poderia comprometer todo o plano que agora dependia de forças externas. Edwin Epps, embora suspeitasse de algo entre Solomon e Baze, não tinha provas concretas, e por medo de complicações legais, evitou punições severas, mas manteve Solomon sob constante vigilância, reforçando sua postura de controle absoluto. A tensão aumentou ainda mais quando, semanas depois, Henry B. Northup chegou à cidade de Marksville, acompanhado de documentos oficiais e representantes da lei, prontos para cumprir o mandado de libertação de Solomon Northup. O encontro entre Solomon e Henry foi emocional e marcante. Após quase 13 anos separados, eles se reencontraram em um tribunal local, onde Solomon apresentou seu testemunho detalhado e confirmou sua identidade perante juízes e autoridades locais, selando assim o fim de sua longa jornada como escravo. Naquela manhã de janeiro de 1853, Solomon Northup acordou na fazenda de Edwin Epps sem saber que aquele seria o último dia de sua vida como escravo. Um homem cuja identidade havia sido negada por mais de uma década, mas que agora estava prestes a recuperar tudo o que lhe fora roubado. A presença de Henry B. Northup na cidade de Marksville, acompanhada de documentos oficiais assinados por autoridades de Nova York, foi suficiente para colocar toda a estrutura local em movimento, pois aquela não era apenas uma libertação individual, mas também um caso potencialmente sensível perante a lei. Edwin Epps, embora relutante e visivelmente irritado, sabia que não poderia resistir à ordem legal, especialmente diante da pressão de um representante do Norte, onde a escravidão já era vista com crescente desaprovação moral e jurídica. Solomon foi levado até o tribunal local sob olhares curiosos, e às vezes, hostis de moradores brancos da região, muitos dos quais duvidavam que um negro pudesse ser realmente um homem livre após tanto tempo no sul escravocrata. Ali, diante de juízes, testemunhas e autoridades locais, Solomon contou sua história com uma clareza impressionante, lembrando-se de datas, nomes, lugares e eventos com tamanha precisão que convenceu até os mais céticos presentes na sala. Ele falou sobre seu nascimento em Minerva, Nova York, sobre sua vida como violinista e trabalhador honesto, sobre a viagem fatal a Washington, D.C., e sobre os anos de sofrimento nas mãos de homens como James H. Bush, William Ford, John Thibault e, finalmente, Edwin Epps. Seu depoimento durou horas, e a cada palavra pronunciada, o peso das correntes invisíveis que carregava há tanto tempo parecia se dissolver, dando lugar ao sentimento mais humano e puro que ele poderia experimentar: a liberdade reconquistada. Após ouvir todo o relato e comparar as informações com os documentos apresentados por Henry B. Northup, o juiz responsável pelo caso declarou Solomon Northup oficialmente um homem livre, anulando qualquer documento falso que atestasse o contrário. Naquele momento, Solomon teve consciência plena de que, pela primeira vez em 13 longos anos, podia caminhar pelas ruas sem medo de ser punido, podia olhar nos olhos de alguém sem abaixar a cabeça e podia planejar um futuro sem grilhões. Henry, emocionado e satisfeito com o sucesso da missão, abraçou Solomon e prometeu ajudá-lo a retornar para casa, para junto de sua esposa Anne e seus filhos Elizabeth, Margarete e Alonso, que provavelmente acreditavam que ele estivesse morto ou perdido para sempre. O retorno a Nova York foi feito em meio a sentimentos contraditórios,
alegria imensa por estar livre, mas também tristeza profunda ao lembrar de todos os escravizados que deixava para trás, condenados a viver sob o jugo da opressão por mais alguns anos, ou talvez para sempre. Ao chegar em casa, Salomão foi recebido com lágrimas, abraços e incredulidade. Sua família mal podia acreditar que ele estava realmente ali, vivo e de volta, após tanto tempo desaparecido e dado como perdido. Aquela reunião familiar foi descrita por testemunhas como profundamente emocional, quase milagrosa, e marcou o fim de uma jornada de dor e o início de outra fase igualmente importante: contar ao mundo o que havia vivido. Salomão sabia que não poderia simplesmente seguir com sua vida como se nada tivesse acontecido. A história que carregava dentro de si era muito maior do que sua própria existência, e tinha o poder de impactar milhões de pessoas. Assim, ele decidiu registrar suas memórias em forma de livro, colaborando com um escritor chamado David Wilson, resultando na publicação de 12 Years a Slave, uma obra que se tornaria um dos registros mais autênticos e impactantes sobre a realidade da escravidão nos Estados Unidos. No ano seguinte ao seu retorno à liberdade, Solomon Northup decidiu que não poderia guardar para si as experiências que viverá. Aquelas décadas de sofrimento, opressão e resistência precisavam ser contadas ao mundo, como um testemunho histórico e moral contra o sistema escravocrata. Com a ajuda de David Wilson, um advogado e escritor branco que já era conhecido por sua sensibilidade às causas sociais, Solomon iniciou o processo de escrever suas memórias, resultando no livro 12 Years a Slave, publicado oficialmente em 1853. Diferente de outros relatos sobre a escravidão da época, o depoimento de Solomon tinha uma credibilidade única. Ele havia vivido tanto como homem livre quanto como escravo, o que lhe dava uma perspectiva incomparável sobre as injustiças da sociedade americana. Além disso, o livro era extremamente detalhado. Mencionava nomes completos, datas específicas, locais exatos e descrições vívidas das condições de vida nas plantations, o que tornava sua narrativa quase impossível de ser contestada ou ignorada. Nos meses seguintes à publicação, o livro começou a ganhar força entre os abolicionistas do norte dos Estados Unidos, especialmente nos círculos políticos e intelectuais que buscavam evidências reais para pressionar o governo federal a abolir definitivamente a escravidão. Solomon passou a viajar pelo país fazendo palestras e participando de debates públicos, onde contava pessoalmente sua história diante de plateias atentas e emocionadas, muitas vezes levando pessoas às lágrimas com os relatos cruéis que descrevia com frieza e clareza. Ele também se tornou uma figura importante dentro do movimento abolicionista, sendo convidado para falar em conferências, igrejas e até mesmo instituições educacionais, onde sua presença física e emocional impactava profundamente aqueles que assistiam. Apesar de todo esse sucesso, porém, Solomon enfrentava constantes ameaças, tanto de simpatizantes do sistema escravocrata que queriam silenciá-lo, quanto de indivíduos que duvidavam de sua história e tentavam desacreditá-lo publicamente. Mesmo assim, ele não recuou. Cada aparição pública servia como mais uma prova de sua identidade real e de sua coragem, pois poucos homens negros naquela época tinham voz ou visibilidade suficiente para confrontar diretamente a estrutura racista que dominava o país. O livro rapidamente se espalhou além das fronteiras americanas, sendo traduzido para diversos idiomas e alcançando leitores na Europa, onde ajudou a moldar a percepção internacional sobre os Estados Unidos e o problema da escravidão dentro de suas fronteiras. Na Grã-Bretanha, por exemplo, 12 Years a Slave foi recebido com grande atenção por parte da imprensa e da elite intelectual, contribuindo para a crescente pressão internacional sobre o governo americano para que reformasse suas leis relacionadas aos direitos civis e à escravidão. Em alguns casos, o livro chegou a ser usado como ferramenta política durante debates parlamentares europeus sobre relações comerciais com os Estados Unidos, reforçando a ideia de que qualquer cooperação econômica deveria considerar questões éticas e humanitárias. Nos anos seguintes, Solomon continuou a usar sua voz e sua história para influenciar mudanças sociais. Mas, ao mesmo tempo, evitava chamar atenção excessiva sobre sua vida pessoal, sabendo que sua segurança ainda era uma preocupação constante. Embora tenha recuperado sua liberdade, ele nunca mais pôde voltar completamente à vida simples que tivera antes de 1841. A dor das lembranças, a ausência de tempo perdido com sua família e o peso da responsabilidade de contar a verdade eram marcas permanentes em sua existência. Ainda assim, ele seguiu firme,
consciente de que sua história não era apenas sua, mas de milhares de outros escravizados cujas vozes haviam sido silenciadas pela violência e pela opressão, e que, através dele, talvez essas vozes tivessem uma chance de ser ouvidas. Embora 12 Years a Slave tenha sido publicado há mais de um século e meio, sua relevância permanece intacta até os dias de hoje, não apenas como um documento histórico sobre a escravidão nos Estados Unidos, mas também como um testemunho visceral da luta por dignidade, identidade e justiça. Solomon Northup viveu o suficiente para ver parte das mudanças pelas quais lutou. Em 1863, Abraham Lincoln assinou a Proclamação da Emancipação, libertando oficialmente milhões de escravizados no sul dos Estados Unidos, embora a batalha pela igualdade ainda estivesse apenas começando. Infelizmente, Solomon desapareceu misteriosamente em 1857, poucos anos após seu livro ser lançado, e nunca se soube ao certo o que aconteceu com ele. Há teorias, suspeitas, mas nenhuma resposta definitiva, deixando sua história com um véu de tristeza e mistério. Mesmo sem um final claro, o legado de Solomon não foi apagado, pelo contrário, suas palavras continuaram vivas nas páginas de seu livro, influenciando gerações de escritores, historiadores, ativistas e cidadãos conscientes de que a verdade tem poder para transformar sociedades. Em 2013, mais de 160 anos após a publicação original, 12 anos de escravidão ganhou vida nas telas do cinema com o filme 12 Years a Slave, dirigido por Steve McQueen e vencedor de 3 Oscars, incluindo o de melhor filme daquele ano. O filme trouxe a história de Solomon Northup para uma nova geração de espectadores, reacendendo o interesse global por esse relato real e lembrando ao mundo que a escravidão, embora legalmente abolida, continua a existir sob outras formas e em diversas partes do planeta. Mais do que um retrato do passado, 12 anos de escravidão é um espelho que nos obriga a refletir sobre as injustiças atuais, o racismo estrutural, a opressão sistemática, a desigualdade social e todas as formas modernas de exploração humana que persistem sob novas roupagens. Solomon nos ensina que a resistência muitas vezes não se dá através de revoluções ou armas, mas sim através da memória, da palavra e da coragem de contar a verdade, mesmo quando o mundo prefere o silêncio. Seu testemunho é uma prova de que um único homem pode mudar o curso da história, não com força física, mas com determinação, inteligência e a decisão inabalável de não permitir que sua história fosse apagada. Ao longo de seus 12 anos de escravidão, Solomon viu o pior da humanidade: homens cruéis, mulheres subjugadas, crianças separadas de suas famílias, comunidades inteiras dominadas pelo medo. Mas, mesmo assim, manteve a fé na liberdade e na possibilidade de justiça. Hoje, seu nome não é apenas uma página isolada da história americana, é um símbolo universal de resistência, coragem e dignidade diante da opressão, ecoando em cada movimento que busca acabar com qualquer forma de escravidão moderna.